Pessoal, o romance da Sylvia Plath é o único dela, né? Ela é uma poeta muito importante que infelizmente também se matou como o David Foster Wallace. Recomendo muito o romance porque ele me dá a impressão, né, a leitura que eu fiz, queria ver se vocês concordam, quem leu, de um tipo de clínica que não deixa muito evidente isso que no senso comum é esperado, que o suicida ele vai ter uma ideação suicida muito clara e depressiva, muito evidente. Né? Existe uma associação que o senso comum faz, que não é de toda falsa, que atrela muito fortemente a depressão e o suicídio. Que o paciente muito deprimido, com um afeto muito triste, tem ideações suicidas, planejamento suicida durante muito tempo. Isso não aparece nesse caso aqui, e em alguns casos também não. A ideação suicida aparece esporadicamente, acompanhada de alguns casos de autolesão, mas nada como naquele cenário típico que a gente espera, né? Assim, de um paciente deprimido, com uma certa toxidez, né, naquilo que ele produz, traz. Aqui não. Aqui me parece, né, nessa personagem da Sylvia Plath, um tipo de pessoa que está trabalhando, que tem um certo tipo de vínculo social, que tem amigo, que consegue fazer algumas coisas, algumas tarefas da adultez, mas que de repente sente um peso existencial muito duro e comete suicídio ou tenta se matar, como é o caso dessa personagem. Então não vou entrar em detalhes aqui do romance, mas queria trazer algumas passagens só para tentar pensar em mais algumas hipóteses sobre o suicídio. Então a gente já viu a hipótese do Freud de que o suicídio é uma tentativa de assassinato do objeto interno, por assim dizer. A partir do caso do Wallace, do conto, o suicídio como uma espécie de presente, a gente observa que esse vetor ele pode estar invertido, ou seja, tem algo mortífero que vem dos pais na medida em que há uma exigência de infalibilidade. Eu me mato porque eu não dou conta dessa idealização de um narcisismo perfeito. Então, o suicídio um pouco como resposta à infalibilidade, como resposta a uma idealização narcísica muito violenta que vem dos pais. Uma terceira hipótese, também articulada um pouco com Wallace, que tem a ver com uma certa melancolia presente no adulto. A ideia de repulsa por si mesmo, que é meio que endereçado também ao outro. A ideia de que o desejo é intolerável. Parece que algo disso aparece aqui no caso da Esther, a personagem desse livro, que sente, ou parece sentir, a impressão que eu fico, o desejo como intolerável. Me parece que a crise da personagem começa justamente quando ela vai lá começar a flertar com a sexualidade genital. Ela sai com uma amiga, ela sofre um tipo de ataque sexual de um sujeito numa festa, né? O sujeito tenta agarrar ela e ela se defende, dá um soco nele. A partir disso, eu acho que a crise se deflagra. Me parece que isso metaforiza um pouco como que era difícil manejar o desejo, aceitar o desejo como algo intolerável, tóxico, violento demais, que fez com que ela sucumbisse. Mas, observem, nada disso foi trazido por ela. Mais da metade do livro quase dá a impressão de que ela é uma pessoa ali lidando com moda, com amigas em Nova York, trabalhando, pensando em questões esporádicas, com um bom humor, várias passagens com humor bem mordaz, nada daquela fenomenologia clínica do sujeito deprimido, pensando em morte, pensando em coisas, né, lúgubres, nada disso. Uma pessoa que está ali pensando na moda, pensando de forma bem humorada sobre as relações sociais, de repente a tentativa de suicídio, sem também muita elaboração, sem grandes reflexões filosóficas sobre o que é o morrer, sobre o que é o existir. Nada disso aparece no romance. Eu fico com a impressão de que toda essa ideação suicida fica inconsciente. Ela não aparece investida, como se essa personagem tivesse efetivamente, claro, algo da melancolia, mas não um discurso, não a aparência clínica da melancolia. Então eu queria ler algumas passagens para a gente tentar pensar
no que o romance traz pra gente. Aparece na página 86, estou lendo essa edição da Biblioteca Azul, um elemento aqui que eu acho importante. Ela menciona a morte do pai dela a partir dos 9 anos e ela diz o seguinte: sentada ao lado de Constantin, num daqueles auditórios chiques e silenciosos da ONU, ela estava em Nova York, me ocorreu que era estranho que nunca tivesse me dado conta de que eu só tinha sido completamente feliz até os meus 9 anos de idade. Eu nunca tinha sido feliz novamente. Tem uma marcação aqui de uma infelicidade, mas me dei conta de que eu só tinha sido completamente feliz até os meus 9 anos. Ou seja, não tem essa ideação triste, o afeto triste, as ideações ligadas à morte desse pai. O pai não aparece no romance praticamente. Ele não é convocado aqui como objeto de saudade, de luto, o que faz pensar talvez nesse trabalho de melancolia, né? Eu falei bastante disso na terceira parte do vídeo sobre a luto e melancolia, um trabalho de melancolia inconsciente aqui que não se realiza, que não se desgruda do objeto. Então, talvez aqui uma hipótese importante para a gente examinar essa morte do pai, como que a mãe faz o desmentido dessa morte, né? Porque a mãe não autoriza que ela vá ao velório do pai, parece que essa mãe recusa conversar sobre isso, falar sobre isso. Então temos a presença do desmentido aqui, que me parece, em alguns casos de suicídio ou de tentativas de suicídio na clínica, está muito presente. Então eu queria chamar a atenção de vocês para essa hipótese, né? Além desse desmentido da mãe, do personagem aqui do Wallace, né? Assim, dessa mãe que desmente o tempo todo a imperfeição humana, você tem um desmentido de outras coisas importantes, como por exemplo a morte de um pai, ou o desmentido do abuso. Em alguns casos clínicos, o abuso sexual infantil, ele tem esse efeito tóxico, ultraviolento, interno, que só pode ser enfrentado através da autolesão, através da morte, né, da própria morte, porque é um ataque interno muito violento que não encontrou abrigamento, não encontrou alojamento, por assim dizer, reconhecimento na esfera familiar por parte dos pais. Ao contrário, encontrou o desmentido, né? Então o abuso ele é mais violento ainda, ele dobra, né, de violência. Eu já falei bastante do Ferenczi aqui, eu acho que é um texto absolutamente indispensável, Confusão de Línguas, é um texto que eu recomendo porque ali o Ferenczi está apontando para a identificação com o agressor como sendo um dos resultados desse desmentido. Então talvez, sustentando um pouco a tese do Freud, de que no suicídio a gente tem essa identificação com o outro muito colada, identificação melancólica, nos casos de abuso esse desmentido aparece com força total. Mas, de qualquer forma, aqui no caso da Esther, personagem da Sylvia Plath, esse desmentido não aparece muito a não ser nessa cena da perda do pai. Vamos tentar ver mais alguma coisa aqui. A cena de abuso ou de um certo ataque sexual que ela sofre está ali na página 124, está ali numa festa, sabe que pode transar com o cara, mas quando vai acontecer ela meio que afasta e não quer, né? O cara era muito violento, parece um cara agressivo mesmo, né? Assim, chamava ela de vadia, foi muito agressivo, foi muito violento e ela deu um soco, deu um chute nele. E isso aparece na página 124, observe, né, de um livro de 270 páginas. Então, até aqui, nada de depressão, nada de violência, nada de ideação suicida, nada disso. Ela está falando dos possíveis namorados, de que ela não queria um carinha, porque ele não tinha essas características, porque o cara era um pouco mentiroso, porque ele já tinha transado muito e ela ainda não, ela era virgem. Enfim, uma conversa de uma menina do interior dos Estados Unidos que estava ali chegando em Nova York, aprendendo a vida adulta nessa década aqui, de 70, 80 mais ou menos. Enfim, algo absolutamente trivial. Nada sério, nada muito agressivo, a não ser essa cena de uma violência, né, de um ataque, mas que ela se defendeu. Bateu no cara, deu um soco nele, saiu da festa, enfim, conseguiu inclusive se defender. Nada apontava para uma falência dela, né, nesse sentido tão grave como foi a tentativa de suicídio que ela cometeu logo após.
A partir da 137 começa a aparecer uma certa inabilidade para o trabalho, uma sensação de que ela não daria conta de fazer, coisas do tipo. O problema era que quando eu tentava me imaginar em algum emprego, rabiscando alegremente linhas e linhas de taquigrafia, minha mente travava. Não havia um só trabalho que eu tivesse vontade de fazer que precisasse de um taquígrafo. E à medida que eu observava o quadro negro, aquelas garatujas escritas em giz iam se borrando até perderem o sentido. Isso vai aparecendo cada vez mais, uma incapacidade, tanto para a relação sexual, como ela estava descrevendo aqui nos encontros amorosos dela até então, quanto para o trabalho. Ela não se vê muito o que fazer, como fazer, ela quer ser escritora, mas aí não consegue, daí vai estudar taquigrafia, mas o que eu vou fazer com isso? Enfim, uma incapacidade para o trabalho, para o amor, que começa a ser configurada aqui, mas insisto, sem grande ideação suicida, sem um afeto triste que acompanha, um afeto melancólico que acompanha isso. É só uma sensação de que não sabe o que fazer, não consegue encontrar um lugar. A partir da 143, aí começa um elemento clínico a chamar a atenção, aí começa a preocupar. Ela volta de Nova York depois dessa cena, vai para a casa da mãe e ela diz: 3 semanas que eu não lavava o cabelo e 7 noites que eu não dormia. Aí começa uma descrição clínica que preocupa muito. Então essa ideia de insônia, a ideia de que eu não estou dormindo, que eu não tomo banho, que não como direito, que eu me sinto confusa. Isso começa a aparecer então na 143. Então a partir disso tem o encaminhamento dela para a psiquiatria. A gente vai ver que ela começa a partir desse sintoma mais grave da insônia, que é o que conduz a família, a mãe, a vizinha a conduzi-la para a psiquiatria. Então essa ideia de que ela vai sentir, vejam bem, como se estivesse sendo enfiada cada vez mais fundo num saco escuro, sem ar e sem saída. Grande metáfora que ela vai utilizar, que dá título ao romance, a redoma de vidro, essa metáfora do sufocamento, de alguma coisa que cai sobre ela, que sufoca ela, como se ela estivesse presa numa redoma de vidro sem ar. Então essa ideia de sufocamento é uma ideia que vai aparecer como metáfora dessa depressão ou dessa, enfim, sensação melancólica que ela vai ter. A ideação suicida aparece aqui na página 155, 154, quando ela imagina que japoneses, por exemplo, se matam, mas ela tem grande dificuldade com sangue e ela diz: o problema é que eu odiava ver sangue, era preciso bastante coragem para morrer daquele jeito. Mas já começa a aparecer uma ideação aqui importante. É importante dizer isso também, não é impossível de aparecer nas neuroses comuns. A ideia de que é possível que a gente fantasie que vai morrer, que tem essa fantasia de suicídio, ou do que vai acontecer com a nossa morte, ela está presente em quase todos nós. É muito possível imaginar isso, assim, de que o que aconteceria se a gente pulasse de um lugar muito alto, como que seria as consequências, quando a gente morrer. Esse tipo de fantasia é possível diante de um problema muito grave. Pacientes que dizem, eu gostaria de desaparecer, eu queria sumir. É diferente, obviamente, da fantasia de suicídio, da ideação suicida propriamente dita. Mas é uma ideia comum, assim, ela não é muito rara dizer, eu queria sumir, queria desaparecer, fugir daqui. Porque a gente tem mesmo esse tipo de recurso para lidar com os problemas, que é meio que recusá-los absolutamente, fazê-los desaparecer. Mas até aqui nada apontava no romance que ela iria tentar efetivamente. Era só um exagero dela, hiperbólica, ela tinha alguma coisa assim do humor que apontava um pouco para isso também. A gente vai ser quase que surpreendido mesmo pela tentativa dela, tal como foi. Na página 163, a gente tem mais um elemento dessa mãe que aponta para um certo desmentido. Ela está saindo da clínica ali do Dr. Gordon, que é o psiquiatra, e aí o diálogo se dá da seguinte forma: eu sabia que a minha bebê não era como eles, a mãe diz. E ela olha para a mãe e diz: como quem? A mãe responde: como aquelas pessoas horríveis, aquelas pessoas mortas naquela clínica. Ela fez uma pausa.
eu sabia que você iria resolver voltar a ficar bem. Então, tem um elemento aqui dessa mãe que tem um desmentido muito forte, como se a depressão, nesse caso aí a gente já está falando de depressão aqui, né, de uma pessoa que está com insônia, que não dorme, que não toma banho, como se fosse uma falta de vontade. Eu sabia que você iria resolver voltar a ficar bem, como se isso fosse um ato volitivo, né, um ato de vontade da paciente. Basta ela querer que ela vai voltar a tomar banho, dormir, comer direitinho, você tem que ter mais força de vontade. Que é uma das coisas mais terríveis que o paciente deprimido pode ouvir, né? Como se dependesse exclusivamente da vontade dele, né? Voltar a se recuperar, etc. Então, algo que essa mãe parece apresentar aqui é um desmentido dessa ordem, né? Ela não tolera também as falhas dessa menina. Na página 177, né, ela já está refletindo, conversando sobre o suicídio, né? Fala com esse amigo meio namoradinho dela, Willard, como que você se mataria? Então o Willard fala, estouraria os meus miolos, né? E ela diz, eu fiquei decepcionada, era bem coisa de homem querer se matar daquele jeito. E ela pensa, logo depois, 177, pensei que o melhor jeito de morrer era afogada, o pior, queimada. Bud Willard havia me dito que alguns daqueles bebês em potes de vidro tinham guelras. Eles estavam no estágio em que eram quase como peixes. Li esse parágrafo aqui só para dizer como que ela associa livremente, ainda está associando aqui meio que poeticamente, criativamente, mas da mesma forma que ela fala de morrer afogado, morrer queimado, ela lembra daqueles potes de vidro onde ela viu os fetos na escola de medicina e como que esses bebezinhos tinham guelras, né? Ou seja, ainda não dá essa sensação de que ela está fazendo aquela ideação deprimida, parece fazer esse tipo de associação livre, como se fosse uma ideia entre as outras, né? Mas aí na 177 mesmo ela começa a ficar muito mais séria a história, quando ela diz, aquela manhã eu havia tentado me enforcar, que já ficou evidente, né? Tipo, não é só uma fantasia de que eu posso morrer, de como que seria terrível, morrer queimado, ou ver sangue, etc. Não, aqui ficou absolutamente sério. O romance vai agora, a partir daqui, mais pro final, só nessa tentativa de suicídio, vai ficando cada vez mais denso, mais pesada essa ideia de suicídio dela. Sensação que ela tem na 179 de que ela não tinha cura. Isso também é muito importante na ideação melancólica, né? No meu caso não tem cura, não é possível que eu encontre algum tipo de saída dessa redoma de vidro na qual eu estou presa. Aparece muito também articulada na ideação suicida. Não adianta fazer nada, não adianta, né? Os pacientes na análise dizem muito isso, né? Não adianta vir aqui, não adianta conversar, não adianta tomar remédio. Sempre tem uma sombra, sempre tem uma força muito violenta, né? Que impele esses pacientes à ideação suicida, à prática de autolesão. Então existe um certo tipo de paciente que tem muito plenamente, né, essa sensação de que é impossível se curar, é impossível cuidar de si mesmo, aceitar o cuidado. Então, são momentos muito difíceis na clínica, né? O analista se sente muito impotente diante desses pacientes também, porque a gente tenta interpretar, tenta acolher, mas é sempre muito difícil fazer o acolhimento por conta dessa tentativa, a sensação de eu não tenho cura, é impossível alcançar aquilo que eu tenho dentro de mim, algum elemento vivo dentro de mim. Então o paciente traz muito frequentemente esse tipo de ideação ou de afeto impossível, por assim dizer. Um elemento interessante do romance, por exemplo, na página 184, 185, aparece páginas de humor, né, onde ela já tentou se matar um pouco tempo atrás e ela volta a ter humor aqui. Mais uma vez apontando para uma ideação que não é melancólica o tempo todo. Então vocês vão ver isso na clínica também, pacientes que podem ter humor, podem funcionar muito bem, trabalhar e etc, ter inclusive senso de humor, fazer rir e, no entanto, tentarem se matar, ter essa sensação de sufocamento, de incurável. Mais uma vez aponto para a possibilidade dessa fenomenologia depressiva não acompanhar necessariamente
a ideação suicida. A ideação suicida pode estar presente também com, né, uma personalidade repleta de humor, de trabalho, de uma adultez funcional, mas tem um fundo melancólico ali que a gente não percebe muito claramente, né? Então é importante estar atento a isso na clínica, assim que a ideação suicida aparece, né, de estar atento, de dar atenção a isso, porque é importante, é fundamental, é um sinal que a gente tem que acolher e pedir efetivamente que o paciente fale, converse sobre isso, mesmo que esteja aparentemente tudo bem. Na página 185 até a 187, ela visita o túmulo do pai, né? E aí ela chora muito, o que dá a impressão mesmo de que havia um luto não realizado, né? De que talvez algo da melancolia dela fosse mesmo proveniente dessa morte que ela não elaborou, que não pôde elaborar, um pouco pela impossibilidade, né, de conversar sobre isso, de admitir essa morte, da mãe falar disso. Parece que isso nunca foi dito, nunca foi trabalhado efetivamente. Então aqui a gente tem uma sensação assim de essa a razão, né, do suicídio. O que é perigoso num certo sentido, gente, assim, em alguns casos, a gente tem, claro, sempre a tentativa de fazer um encadeamento racional, né, das razões que levam alguém a se matar. E a gente sempre espera algo desse tipo, um trauma, uma perda, o abuso, mas a clínica vai mostrar também, e é isso que na clínica do suicídio é tão difícil, que eventos semelhantes, como por exemplo a perda de um pai, né, que é sempre terrível, traumática, muito difícil de elaborar, não necessariamente gera o suicídio. Então depende da história libidinal de cada um, né? Assim, é uma perda muito grande que obviamente necessita do trabalho de luto, mas que não necessariamente vai produzir o suicídio. Então isso também coloca um problema para a clínica importante. Esse encadeamento racional nem sempre vai se dar de forma muito clara. Quais são as razões que levam alguém a se matar? A gente não tem isso totalizado, porque muitas vezes algo que foi super bem elaborado, num caso, vai ser fator de desencadeamento em outro. A primeira tentativa de suicídio, então, aparece na página 189, quando ela toma os remédios, né, da mãe. Então, um detalhe também importante, né? É da mãe que ela toma os remédios, né? Então tem um endereçamento ou algum tipo de ligação com essa mãe que também não é muito dito, também não é muito conversado. A partir daqui, internação na clínica psiquiátrica, tratamento do eletrochoque, tentativa terapêutica, né, nessa época, e finalmente aparece a metáfora que dá título ao livro na página 208. Então vejam bem, a metáfora que dá título ao livro aparece quase que no final da narrativa, quando ela diz o seguinte: eu sabia que devia ser grata à senhora Guinea, que é a mulher que ajuda ela a se internar e tal, mas não conseguia sentir nada, que é um relato também importante, né, dos pacientes deprimidos, essa sensação de que eu não sinto nada, né? Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse num convés do navio, ou um café parisiense, ou em Bangkok, estaria sempre sob a redoma, a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Uma sensação assim terrível que os pacientes deprimidos realmente falam pra gente, né, de que não importa onde você esteja, com quem você esteja, você está se sentindo mal, se sentindo sem sensação, sem poder sentir alegria, sem se sentir vivo. E é isso que ela sente aqui, né? Na página 209, afundei no banco de veludo cinza e fechei meus olhos. O ar da redoma me comprimia e eu não conseguia me mover. Então, essa sensação de opressão permanente, né, de falta de força vital, né, aparece mais claramente no final do romance. Também, mais para o final, aparece outra hipótese dessas, né, que a psicanálise gosta de tentar associar alguma coisa da história libidinal da paciente para tentar entender por que ela cometeu o suicídio. Então ela diz sobre a mãe, né? Minha mãe era pior. Ela nunca me censurava, mas ficava implorando com uma expressão de sofrimento que eu dissesse o que ela tinha feito de errado.
A mãe não falava, né? Mas tinha essa expressão, tinha muito não dito aqui. Dizia que sabia que os médicos achavam que ela tinha feito alguma besteira, porque ficavam enchendo-a de perguntas sobre quando parei de usar fraldas, sendo que eu havia sido perfeitamente educada desde pequena e nunca lhe dera trabalho algum. Aquela tarde minha mãe me trouxe as rosas. Guarda para o meu enterro, eu disse. O rosto da minha mãe contraiu-se e ela pareceu prestes a chorar. Mas Esther, você não lembra que dia é hoje? Não. Eu achei que fosse o dia dos namorados. Tá vendo? Ela tem um humor até nesses momentos, né? É o seu aniversário, a mãe fala. Foi aí que joguei as rosas no lixo. O que ela fez foi uma coisa idiota, eu disse à doutora Nolan. A doutora concordou com a cabeça, parecia saber o que eu queria dizer. Odeio a minha mãe, eu disse e esperei pela reação. Mas a doutora Nolan apenas sorriu, como se algo tivesse a agradado imensamente e disse, imagino. Tem algum ódio aqui, alguma coisa nessa relação com a mãe que evidentemente aparece que não é dito, não é conversado, e isso vai aparecendo no caso dela como um dos encadeamentos, né, de razões que a gente espera encontrar no caso de suicídio. Mas para o fim do tratamento, né, assim, no início do retorno dela, ela vai dizer, no capítulo 18, aqui na página 241, todo o calor e o medo haviam sido expurgados. Eu me sentia surpreendentemente em paz. A redoma de vidro pairava, suspensa, alguns centímetros acima da minha cabeça. Eu estava aberta para o ar que soprava ao meu redor. Então ela sente a redoma ainda, mas já sente uma melhora, uma certa saída depois dos tratamentos, né, do choque, enfim, medicação. Não teve psicoterapia nesse caso, mas tem alguma coisa aqui que fez efeito, né, nesses tratamentos e ela consegue sair, sentir alguma coisa de um ar mais livre. De qualquer forma, aparece de novo a mãe na página 266 como essa figura que não aceita a falibilidade dela, né, da Esther. O rosto da minha mãe voltou à minha mente, uma lua pálida e recriminadora, em sua última visita à clínica, a primeira desde o meu aniversário de 20 anos. Uma filha no manicômio, eu tinha sido capaz de fazer aquilo com ela. Ainda assim, ela obviamente decidira me perdoar. Vamos continuar de onde paramos, Esther, ela havia dito com seu sorriso doce de mártir. Vamos fingir que tudo não passou de um sonho ruim. Um sonho ruim. Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. Então, a ideação melancólica aqui está plena, né? Está presente. Ela, mesmo melhorando, mesmo sentindo sair, a lógica, né, do funcionamento mental dela agora está tomado pela melancolia. Na página 270 ela diz exatamente isso, né? Eu não tinha certeza de nada mais, né? Como que eu ia saber, como que eu poderia saber se algum dia a redoma de vidro não desceria novamente sobre mim com as suas distorções sufocantes. Mas, né, no final aqui do romance ela se sente, página 271, apática e aliviada. Então, um tratamento que de alguma maneira salva a Esther do suicídio, mas deixa essa sensação permanente que pode voltar a qualquer momento, né, esse pior, né, esse grande peso. De maneira geral, gente, assim, suicídio na clínica é um dos momentos mais terríveis, né, que podem acontecer na clínica de alguém. Isso deixa a gente muito culpado, né, deixa o analista muito culpado, e é isso, acho, uma das produções, né, do suicídio no outro, né? O que eu poderia ter feito melhor, onde que eu errei. Contra-transferencialmente a gente vai sentir isso também, de tentar entender o que a gente deixou de escutar, o que a gente deixou de fazer. Né? A gente vai culpar o paciente muitas vezes, a fantasia de que ele também poderia ter lutado mais, poderia ter enfrentado melhor, vai culpar a família do paciente, né? De que tem uma história lá que devia ter sido diferente, enfim, reações emocionais que são esperadas diante de uma atitude tão radical, tão violenta, que, insisto, a psicanálise ela deve se opor, ela está lutando contra esse tipo de reação porque a gente acredita em recursos simbólicos contra o mortífero, né? Recursos simbólicos que podem ser utilizados para que o mortífero se elabore de uma maneira completamente diferente que a autolesão, o suicídio, a violência contra si mesmo e contra o outro, né? Então a ideia
é tentar pensar no manejo clínico para levantar a redoma de vidro, ou para pegar, no caso do Wallace, para fazer o sujeito aceitar um pouco mais a sua falibilidade. Então essa é a ideia geral do suicídio. Pegando a primeira hipótese do Freud, também aceitar um pouco mais o ódio que a gente tem do outro, né? O ódio dessas pessoas que a gente ama muito, que se culpa muito por odiar. Então são encaminhamentos clínicos que podem salvar o sujeito do suicídio. A ideia clínica é essa sempre, né? Fazer com que o sujeito não se mate. Pontapé inicial, né, gente, assim, que eu trouxe um vídeo exclusivo sobre a Sylvia Plath. É absolutamente necessário, assim, que eu elabore esse vídeo. Tem uma tese da professora Ana Cecília de Carvalho, que foi minha professora aqui na UFMG, tese que ela dedica à autora, né, principalmente a parte poética, né, a poesia da Sylvia. Recomendo muito os artigos da professora Ana Cecília de Carvalho. Poética do Suicídio em Sylvia Plath está disponível na internet, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, um convite para mim mesmo, né, assim, para a gente fazer esse vídeo juntos, a partir do livro da professora Ana também, para a gente discutir mais o suicídio em outros casos. Caso vocês tenham sugestão, né, de outros temas, né, correlatos, é um tema que é importante que a gente discuta, por mais difícil e duro que ele seja. Quero convidá-los, né, assim, a pensar em outros casos, outras alternativas para a gente pensar nessa problemática clínica. Queria convidá-los a compartilharem com colegas que podem aí nos ajudar a conversar, a curtirem, inscreverem-se no canal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. Voltem sempre e deixem aí o seu comentário. Um abraço.